Queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Amados, essa semana nós estamos falando sobre o voto de Jacó. Jacó, quando ele estava seguindo viagem para as terras de Labão, seu tio, seu pai Isaac disse que ele deveria ir para lá e escolher uma mulher entre as filhas de Labão para formar sua família. E quando ele está indo para as terras de Labão, a palavra fala que ele dormiu uma noite lá, Gênesis capítulo 28, a partir do verso 18, que ele dormiu uma noite lá, uma noite de sono, ele dormiu e ele teve um sonho com o Senhor, e quando ele acordou desse sonho, ele fez um voto com o Senhor, que está escrito a partir do verso 20, que diz assim, olha, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Então, quando ele faz o voto com o Senhor, ele faz 4 pedidos e ele faz 3 promessas. Primeiro pedido, ele diz assim, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, ele está pedindo então a companhia do Senhor, a presença do Senhor. O segundo pedido que ele faz é, e me guardar nesta viagem que faço, ele está pedindo proteção. E o terceiro pedido é, e me der pão para comer e vestes para vestir, ele está pedindo provisão. Então, nos 3 primeiros ele pede a companhia do Senhor, a presença do Senhor, ele pede a proteção do Senhor e agora ele pede a provisão do Senhor. Queridos, a provisão do Senhor, não tem como a gente falar de provisão sem a gente não lembrar de Filipenses 4,19, quando a palavra diz assim, olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias por Cristo Jesus. O autor de Filipenses, ele está falando que todas as nossas necessidades, elas serão supridas, segundo as riquezas do meu Deus e sobre a glória de Cristo, para a glória de Cristo. Ele está dizendo que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando nós falamos de provisão, querido, o que significa provisão? Provisão significa abundância de coisas necessárias e aproveitosas. Quando nós falamos de provisão, nós podemos lembrar do livro de Êxodo, quando o povo sai do Egito, quando ele vai caminhar no deserto, e Deus dá toda a provisão para eles, provisão de roupas, provisão de sapatos, provisão de água, provisão de comida. Deus provê tudo que eles necessitam, toda a necessidade, Isso que Filipenses está falando aqui, que Deus suprirá todas as vossas necessidades, tudo é suprido ao povo, ao povo de Israel, enquanto eles vão caminhando pelo deserto. Quando a gente olha para a palavra, nós podemos ver também o profeta Elias, que recebeu provisão, recebeu sustento de um corvo, depois que ele proferiu aquela palavra lá de 3 anos e meio de seca nas terras em Israel. A gente pode falar de Obadias, que era mordomo de Acabe e que escondeu 100 profetas em cavernas, e de 50 em 50 ele alimentava com pão e água. Quando nós falamos de provisão, nós podemos ver um Deus provendo para a humanidade a salvação, provendo a salvação através do seu Filho para a humanidade. Deus, ele é o Deus da provisão. É tanto que um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, que significa Deus proverá. Então, toda a provisão necessária, tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos, essa provisão ela vem única e exclusiva de Deus. Um dia alguém me perguntou assim, você acha que Satanás é capaz de dar alguma coisa para as pessoas? Eu disse não.
Não, porque a palavra diz que Satanás ele vem somente para matar, roubar e destruir. Quem vem para prover, quem é o provedor, seja de vida em abundância, seja de vida próspera, abundância seja de saúde, seja de paz, todo tipo de abundância, de provisão, de necessidade, tudo aquilo que nos é provido, né, através das nossas necessidades, através do milagre, tudo é Deus quem faz. Tudo é Deus quem faz. Deus é o Deus da provisão. Ele é o Jeová Jireh. Ele o Deus que proverá as nossas necessidades. E aí, queridos, eu queria contar para você, falando de provisão, falando de necessidades, né, de abundâncias de coisas necessárias e proveitosas. Eu quero contar para você uma coisa que aconteceu comigo uma vez, quando a gente assim, tava lá na igreja. É o seguinte, a gente sempre teve essa provisão no que diz a respeito à nossa ida para a igreja. Eu moro aqui em Santa Luzia, a igreja é em Funilândia, lá próximo de Sete Lagoas, e a nossa igreja aqui, ela sempre proveu a gente desses custos, né, das despesas para a gente ir, para a gente voltar. A gente geralmente ia na sexta-feira, a gente ia na quinta-feira, os dias necessários, e todos esses dias a gente tinha a provisão da igreja, a igreja sustentava a gente para a gente ir para lá. Mas teve um dia que eu precisei de ir fora daqueles dias que a gente já tinha combinado, e eu estava sem dinheiro, e eu estava com vergonha de falar para o meu pastor que eu precisava do dinheiro para ir lá, né? Que ele já dava autorização para a gente receber, para a gente, né, pegar o dinheiro para o sustento, né, para as necessidades. Mas como eu ia fazer lá uma visita extra e eu estava sem dinheiro, eu fiquei com vergonha de falar com o meu pastor: olha, eu estou precisando de R$50 para colocar. Bobagem minha, né? Porque se eu pedisse, certamente ele me daria. Mas Deus, ele é lindo, ele é fiel. E aí eu cheguei na igreja na oração de manhã e eu falei com Deus: Senhor, eu preciso ir lá na igreja hoje e eu não quero ficar pedindo o pastor, porque ele já me deu o suficiente para ir e voltar, mas eu quero ir lá hoje. Eu não tenho dinheiro, mas eu preciso de ir lá. Fiz essa oração lá com o Senhor, né? Bati esse papo lá com o Senhor. E, amados, interessante, muito interessante. O tempo da oração, né, daquela reunião ali, acabou, geralmente era de 1 hora, 1 hora e meia. No finalzinho, assim, antes da gente, né, fazer a oração de despedida para a gente ir embora, um irmão, um grande amigo meu, ele veio na minha direção assim, ó, e ele abriu a minha mão e ele colocou ali na minha mão R$50, exatamente o que eu tinha pedido a Deus para poder ir em Funilândia naquele dia. R$50 que ele não sabia que eu precisava, né? Ele não tinha a menor ideia, né, que eu precisava, mas ele veio assim, com certeza direcionado por Deus. Com certeza Deus já sabia da minha necessidade, com certeza Deus já sabia que eu ia pedir, com certeza Deus, né, lá na casa do irmão, Deus já tocou no coração dele: leva esses R$50 lá para o meu filho. E sem que eu falasse nada com as pessoas, eu falei somente para Deus. O irmão veio e me deu R$50, foi o que eu estava necessitando para ir em Funilândia naquele dia. Assim, são coisas que não tem explicação, não tem como você falar: foi sorte. Não tem, é Deus, querido. É Deus sabendo da sua necessidade, e a palavra diz que Ele provê todas as suas necessidades, todas, da mais simples, né, da mais insignificante, Deus provê. Se você estiver precisando, querido, de um pó de café, o Senhor, Ele vai, basta que você creia que Ele pode suprir, e Ele vai te suprir. Amados, uma vez a gente estava lá em Funilândia à noite. A gente saía daqui na sexta-feira, né, de noite, e ficava lá e voltava só no domingo depois do culto. E comigo, a minha esposa e os meus meninos, ia 2 irmãs nossas, né, que era a Sandrinha e a Sayuri. E assim, eu tenho tantos testemunhos para contar que são maravilhosos. E a gente estava lá no sábado,
e estava com fome, né? Era noite, já estava com fome. A irmã, ela saiu do culto, ela foi na casa dela, ela voltou com comida, arroz, feijão, salada, carne, e deu para nós. Teve uma outra vez, a Sayuri estava assim desejosa de comer um churrasco. E aí o que aconteceu? Alguém fez um churrasco lá e ligou para nós aqui, vem para cá, a gente está aqui, em casa, aqui numa confraternização aqui, vem cá. Nós chegamos lá, tinha um churrasco. Aí a Jumara, uma outra pessoa que ajudava a gente, uma missionária, teve uma vez que ela foi para lá e falou assim, nossa, a gente podia procurar um lugar para a gente comer uma feijoada. E aí, mas sim, aquilo passou batido, né? Acabou que a gente não deu muita importância. Aí a gente tinha uma visita programada para o domingo, e a gente foi nessa visita lá programada, e quando chegou lá, a irmã estava fazendo uma feijoada. Irmãos, pensa numa feijoada. Não era feijoada não, era carne e com um pouco de feijão. Mas que feijoada! Então, querido, essas necessidades, isso é a provisão de Deus na nossa vida. É Deus cuidando de cada um de nós. É esse o pedido que Jacó faz para Deus. Que se o Senhor me der pão para comer e vestes para vestir. Amados, no deserto, a palavra fala que o povo crescia junto com a roupa, com o sapato, não acabava. Deus provia o tempo todo a necessidade deles. Isso é provisão, querido. Isso fala de provisão. Mas provisão a gente precisa crer que o Senhor vai dar. E quando nós falamos de provisão, querido, nós falamos do Salmo 23. O Salmo 23, né, além de muitos outros salmos e muitos outros textos que falam de provisão, mas o Salmo 23 é um dos mais conhecidos nossos, porque nós falamos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? A versão mais original disso fala que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Mas o verso 1 diz assim, Salmo 23, 1 diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. É Ele cuidando, é Ele me sustentando, é Ele me alimentando, é Ele me dando a direção de onde encontrar o alimento, de onde encontrar, né, o sustento. O verso 3 diz assim, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluias, eita glória a Deus. Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus de cuidado, Deus é um Deus que sustenta, Deus é um Deus que provê, Deus é um Deus que guarda, é um Deus que guia. Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus, né, o Jeová Jiré, o Deus que tudo proverá. Queridos, quando nós olhamos aqui, quando ele diz assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu me desviasse, ainda que eu andasse por caminhos estreitos, ainda que eu saísse da presença, ainda que eu procurasse outros caminhos, ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Querido, quando nós falamos do Salmo 23, nós olhamos a pessoa do pastor, nós olhamos, né, o personagem do pastor, como é que eu vou dizer, a estrutura física, o homem, o pastor. E naquele tempo, querido, o pastor ele carregava na sua mão um cajado. O cajado ele não era para bater na ovelha. O cajado, querido, ele servia para na hora que a ovelha começasse a se desviar, ele ia com o cajado e conduzia a ovelha para voltar para o caminho. Isso é provisão, querido, de não deixar você sair da presença do Senhor, não deixar você se desviar da presença. É cuidado de Deus.
é a atenção de Deus, é provisão de Deus na nossa vida. Até isso Deus provê na nossa vida. Pessoas que nos conduzam, pessoas que nos dão direção, pessoas que nos dão ensinamentos, tudo isso faz parte da provisão de Deus. E ele diz assim, olha, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É lindo, querido. O verso 6 ele diz assim, olha, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é provisão, querido, provisão da bondade dele, da misericórdia dele. E ele diz assim, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É provisão, querido, de morada, provisão, querido, de segurança, é provisão, querido, de companhia, é provisão de sustento sólido, né? Comida, bebida, né? Um banho, um lugar para descanso. Tudo isso o Senhor provê na nossa vida. Ele é o Deus da provisão, Ele é Jeová Jireh. O único lugar onde nós encontramos provisão verdadeiramente é na presença do Senhor. Ele é o Deus da nossa provisão, querido. Quando você estiver necessitando, quando você estiver precisando, clame ao Senhor, fala com Ele, Senhor, eu estou precisando. Foi isso que eu fiz aquele dia, Senhor, eu preciso de R$50 para mim ir lá na igreja. O irmão não sabia, mas ele veio justamente com R$50 e colocou na minha mão. Isso é provisão. Sabe, queridos, olha, lá na nossa igreja, a Igreja Batista Povo da Cruz, hoje nós somos independentes, né? A gente desvinculou da nossa igreja mãe e hoje a gente segue com a nossa própria administração. E dentro do propósito, daquele propósito que Deus tem para a nossa igreja, Deus colocou em nosso coração fazer trabalho social. E a gente tem um trabalho social na igreja que chama Os Invisíveis, um projeto social chamado Os Invisíveis. Esse projeto, querido, o que a gente faz nesse projeto? A gente vai para a rua, né, à noite e levar alimento, levar agasalho, levar roupa para as pessoas. Amados, até hoje, Deus tem provido todas as nossas necessidades, de cesta básica, de comida para fazer, de alimentos para fazer os marmitex, o próprio marmitex, né, a marmitinha lá, o próprio marmitex, né, o combustível para ir, as pessoas para ir, tudo Deus tem provido. Até hoje nós não colocamos a mão em dinheiro da igreja, até porque a igreja não tem esse dinheiro. Somos uma igreja muito pequena, uma cidadezinha do interior, a gente não tem condições financeiras, né, condições financeiras para bancar um projeto desse. Mas Deus, Ele tem suprido todas as nossas necessidades. E todas as vezes que nós fomos para a rua, né, cuidar de pessoas, nós trabalhamos com pessoas em situação de rua. Todas as vezes que nós fomos para lá, Deus supriu todas as nossas necessidades e Deus tem suprido as nossas necessidades. E nós, queridos, nesse projeto dos invisíveis, enquanto nós estamos ali, né, levando alimento, enquanto nós estamos ali levando agasalho, levando roupas, né, para as pessoas, Deus, Ele colocou no nosso coração o desejo de dar banho naquelas pessoas. Nós ficamos imaginando ali a luta que é para aquelas pessoas tomar um banho. A pessoa mora na rua, ele não tem um teto, ele não tem um lugar para ele. Tudo é na rua, tudo é na rua. E a gente olhando ali para aquelas pessoas, Deus colocou no nosso coração o desejo, querido, de nós fazermos um trailer para que a gente pudesse dar banho nessas pessoas, em pessoas em situação de rua, dar banho. Como que é isso? É um trailer onde tem ali no mínimo 2 banheiros, né, um para homens, um para mulheres, tem uma caixa, um container com água, né, tem um aquecedor a gás e tem
como é que eu vou dizer, um gerador de energia para impulsionar a água e fazer o gás funcionar para ter água quentinha para essas pessoas. Só que a gente foi fazer ali um orçamento para construir esse trailer e ele ficou muito caro, né? Ficou muito caro. Há uns 2, 3 meses atrás, só o trailer ficava em R$26 mil. Ele fica fora da nossa cogitação, é sem chance da gente fazer, porque nós não temos. Mas nós cremos num Deus de provisão, num Deus de milagres. Nós até já colocamos o nome lá no nosso projeto, que vai chamar Banho da Alegria, Banho Legal, vai chamar o nosso projeto. Projeto de dar banho em pessoas moradoras de rua. Então, queridos, assim como Deus sempre proveu esse trabalho que a gente está fazendo, eu creio que Ele vai continuar provendo para que esse sonho que nós cremos que é dele se realize através da nossa vida, usando a nossa vida para levar esse banho a essas pessoas, o banho legal a essas pessoas. E se você quiser nos ajudar nesse projeto, se você quiser contribuir para esse projeto, eu vou mostrar para você aqui, ó. Esse é o nosso Pix. Esse está em meu nome. A igreja não tem ainda a igreja não tem uma conta, né? Como eu disse para vocês, nós somos uma igreja pequena, não fizemos uma conta ainda, mas esse é o meu particular. Se você quiser nos ajudar nesse projeto, se você quiser, né, ser instrumento de Deus para prover essa necessidade nossa, esse desejo nosso de dar banho em pessoas em situação de rua, você pode dar uma contribuição para nós aí, ajudar a gente a construir esse trailer, né, a montar esse trailer para a gente ser ali ferramenta de Deus, instrumento de Deus, para ajudar pessoas nesse projeto que eu tenho certeza ele nasceu no coração de Deus. Então, se você quiser nos ajudar, quiser apoiar esse projeto nosso, se você quiser contribuir, se você quiser até assumir o custo total, o que você quiser fazer, a ajuda que você quiser dar, fique à vontade para nos abençoar, querido. Deixa Deus te usar nesse projeto. E isso fala de provisão também. Isso fala de ajuda. Então nos ajude a realizar esse sonho que Deus colocou no nosso coração, da gente estar trabalhando a vida dessas pessoas que moram em rua. Que isso, querido? Provisão, como eu já disse para você, é a abundância de coisas necessárias e proveitosas. Nesse momento, queridos, a nossa necessidade, né, a maior necessidade nossa nesse momento como igreja é de construir esse trailer, esses banheiros, para a gente poder dar banho nessas pessoas na rua, ajudar essas pessoas, abençoar essas pessoas. Às vezes a gente olha para uma pessoa, né, que mora em situação de rua, e às vezes a gente nem olha, porque realmente eles são invisíveis aos olhos de muitas pessoas. Não recebem ajuda de ninguém. Mas o Senhor, Ele aprova que a nossa igreja, que nós como igreja nos levantemos para abençoar essas vidas. E se você quiser prover isso na nossa vida, se você quiser nos ajudar, vai ser muito bem-vindo. E a minha oração é para que Deus multiplique a 30, a 60 e a 100 vezes na sua vida. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que Deus venha prover todas as suas necessidades, que Ele venha suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos no próximo vídeo, onde nós vamos falar do quarto e último pedido de Jacó ao Senhor, pedido de paz. Amém? Deus te abençoe. Até lá.